Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar sobre inclusão de pessoas com deficiência. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença de uma das maiores autoridades no tema, que é o nosso companheiro Carlos Aparício Clemente. Ele que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e é também coordenador da ONG Espaço da Cidadania. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Tem, acho que muitas coisas acontecendo agora, nesse ano, dentro da inclusão de pessoas com deficiência. Obrigado pela sua participação, Clemente, aqui e participando junto conosco o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Gesso? Bom dia, companheiro Gesso. Bom dia, Clemente. Bom dia. Obrigado mais uma vez por você estar acrescentando mais sabedoria aqui no nosso programa. Bom dia, comerciário e comerciária. Para dar mais chance para o comerciário, para a comerciária que está nos assistindo, para o trabalhador, para a dona de casa, para o trabalhador em geral que está nos assistindo, então eu vou anunciar já logo no início do programa. Olha, se você quiser ganhar aqui este livro, um dos muitos editados pelo Espaço da Cidadania, de autoria do Carlos Aparício Clemente, Trabalho de Pessoas com Deficiência e Lei de Cotas, Invisibilidade, Resistência e Qualidade da Inclusão, entre em contato conosco. As 10 primeiras pessoas que entrarem em contato através do WhatsApp ou do e-mail, vão receber aqui este livro, Trabalho de Pessoas com Deficiência e Lei de Cotas, gratuitamente. O telefone, o nosso número no WhatsApp é 95893-5075, 95893-5075. Ou mande mensagem através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br, deixe lá sua mensagem. As primeiras 10 pessoas que deixarem uma mensagem para a gente vão ganhar aí esse livro do Espaço da Cidadania, do Carlos Aparício Clemente. Nós vamos explicar para o nosso telespectador, Clemente, o que é o Espaço da Cidadania? É uma ação, o Espaço da Cidadania é uma ação que está completando 15 anos, né, agora no mês que vem, mas uma ação que foi criada pensando em derrubar mitos e preconceitos sobre as possibilidades de trabalho de pessoas com deficiência. Na época, 2001, quando ele foi criado, muita gente imaginava que uma pessoa com deficiência não pudesse ocupar de forma com igualdade um trabalho com carteira registrada em empresas públicas, em empresas privadas, mas principalmente dentro da metalurgia. Com o início daquela ação, atraindo gente da fiscalização, gente de empresa, gente de outros sindicatos, gente de entidades especializadas que atuam com as pessoas com deficiência, como a ACD, a APAE, Pestalozzi, inúmeras instituições, algumas escolas. Isto permitiu a gente romper a principal barreira que impede o livre acesso ao trabalho, que é o desconhecimento. E, a partir daí, então, ele começou a ganhar forma, começou a ter uma ação que, ao longo do tempo, saiu da região de Osasco e hoje, de alguma maneira, a gente tem pessoas pensando dessa forma em várias partes do país. E, assim, a origem do Espaço da Cidadania tem a ver com a sua militância, com o seu trabalho no movimento sindical? Sim, o Espaço da Cidadania ele nasce dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, né, em fevereiro de 2001, porque o sindicato, naquele momento, casava uma situação que eu era vereador naquele momento, na cidade de Osasco, e era autor de uma lei de acessibilidade, né, nos prédios públicos e locais de uso público, mas então a gente reunia pessoas com deficiência naquele momento para pensar a lei, mas para pensar a ocupação em todos os espaços. Então isso se deu dentro do sindicato e foi um braço importante para o sindicato para iniciar a discussão com as empresas, porque até então o sindicato dos metalúrgicos trabalhava bastante a questão do acidente de trabalho, pensando a prevenção de acidentes, pensando as consequências, olhando que muitas empresas metalúrgicas, quando recebiam o seu próprio trabalhador, que havia sofrido um acidente, ficava com longo afastamento na Previdência Social, ela não queria esse trabalhador de volta. Então, a gente já vivia essa situação. E essa empresa que não queria o seu trabalhador acidentado de volta, tinha uma lei que já estava
né, já tinha 10 anos naquele momento, que obrigava essa empresa a abrir as portas de trabalho para as pessoas com deficiência que podem desenvolver trabalho. Ora, se ela não queria o seu trabalho... A chamada lei de cotas. Agora, se ela não queria o seu trabalhador, imagine, então, ela trazer pessoas que ela não conhecia e estava na cabeça de muita gente que uma pessoa com deficiência não daria conta do recado num trabalho organizado, num trabalho que se cumpre horários. E nós demonstramos, então, com aquela movimentação, que a maior barreira que se colocava para a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho era o puro desconhecimento e preconceito. Né? Não contra aquela pessoa em si, mas em preconceito sobre o que é gente com deficiência no Brasil ou no mundo. Felizmente, passado 15 anos, boa parte desses mitos foram derrubados em Osasco região. Mas no Brasil, os números mostram que ainda nós estamos na idade da pedra. Bom, lembrando o nosso telespectador aqui, quiser ganhar, não é sorteio, hein? É por ordem de chegada. Mandou uma mensagem pelo WhatsApp 958935075 ou através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br, mandando a sua mensagem. As primeiras 10 pessoas levam aí o livro Trabalho de Pessoas com Deficiência e Lei de Cotas. Falando em lei de cotas, a lei de cotas é uma questão curiosa. Não é uma lei feita em torno do assunto, né? É um artigo de uma lei. Explica um pouquinho para a gente. Lei de cotas, na verdade, é um artigo da Lei da Previdência Social, o artigo 93, de uma lei que veio em 24 de julho de 1991. Né? Este artigo, então, ele veio dizendo que toda empresa, a partir de 100 funcionários, tem que ter em seu quadro trabalhadores com deficiência, numa regrinha que vai de 2% a 5%. Se a empresa tem de 100 a 200 empregados, é 2% das pessoas. Então, vamos imaginar, uma empresa com 150 empregados, 2% tem que ter 3 pessoas. Uma empresa de 201 a 500 empregados é 3% de reserva de vagas, de 501 a 1.000 empregados é 4%, e acima de 1.000 empregados é 5% de vagas que tem que estar reservado para as pessoas com deficiência. Se a lei for cumprida no Brasil hoje 100%, essa lei vai garantir emprego para menos de 1.100.000 pessoas no país. Se for cumprida 100%. Nós temos no país mais de 20 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar no mercado formal de trabalho com carteira registrada, fazendo bicos Brasil afora. Cabe 20 vezes o que cabe na lei de cotas no total de pessoas com deficiência hoje em idade de trabalhar no país. Quer dizer, mesmo a lei sendo cumprida na integridade 100%, só uma fração das pessoas que necessitam da colocação profissional, pela lei, teriam essa colocação. Não, e mais, né? Então são esses assim, os grandes números nacionais. Nós temos nessas pessoas em idade de trabalhar no mercado formal de trabalho, ou seja, a pessoa tem mais de 15 anos, pode trabalhar com carteira registrada, né? A pessoa atingiu a maioridade e pode trabalhar no serviço público através de concurso. Então, são essas pessoas. Com esta idade, nós temos 10.200.000 pessoas com deficiência no país, com ensino médio e superior completo. 10.200.000 pessoas. No mercado formal, tem menos de 300.000 pessoas com deficiência, com esta escolaridade, trabalhando com carteira registrada. Quer dizer, sobra 10 milhões de pessoas com esta escolaridade, zanzando por aí, e se quiser trabalhar, vão trabalhar na informalidade, ou vão ter que montar seu próprio negócio, trabalhando com empreendedorismo. Tá? Então, por isso que nós batemos muito, para que a lei seja cumprida, porque ela é bom para todo mundo, né? Uma empresa, quando quer, qualquer empresa, de qualquer ramo, ela quer fazer com que o seu produto, o seu negócio, atinja a maior quantidade de pessoas possível, de consumidores daquele produto ou serviço. Ora, se eu quero que todos comprem o que eu estou fazendo, inclusive as pessoas com deficiência, como que eu posso imaginar o meu trabalho, a minha produção,
sem essas pessoas com deficiência participando da construção desses produtos. Tá? Então, no mundo, isso vale mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, são 45 milhões de pessoas que são potenciais consumidores, né, porque são pessoas com deficiência. É 1/4 da população brasileira, quase 1/4 da população brasileira que tem alguma deficiência, ou que nasceram com deficiência, que é a minoria, mas que ficam com deficiência, que é a maioria da população, e todo dia está sendo gerado novas pessoas com deficiência por conta de acidentes, violência, doenças, né, e que parte dessas doenças se transformam depois em deficiência para algumas pessoas, como, por exemplo, a cegueira, né? Então, muitas pessoas ficam cegos na idade adulta, né? Não nasceram cegas, vão ficar por conta de doenças, por conta de acidentes. Essas pessoas eram consumidores antes, né? Eram trabalhadores antes, e agora, com certeza, continuarão a ser consumidores e querem ser trabalhadores também. Precisam aí de uma colocação para continuarem, né, com a vida produtiva. Com certeza. Afinal de contas, pode mudar de atividade, uma atividade que que prescinda dos olhos, né, Clemente? Inclusive, tem uma frase muito que corre o mundo, né, até hoje, e seu autor já morreu há muitos anos, que é o criador da Ford, né, nos Estados Unidos, da linha de carros Ford, o Henry Ford. Veio uma lei, quando apareceu uma lei americana no começo dos anos 1919, 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial, surgiu uma lei americana que obrigava as empresas a contratar pessoas que estavam voltando da guerra, soldados e civis, mas que estavam voltando da guerra com mutilações, né, por conta da guerra, do esforço de guerra. Enquanto as empresas americanas chiavam contra essa medida, alegando que o governo americano inventava suas guerras, nós estamos falando em 1919, o governo criava suas guerras e agora o patronato é que tinha que contratar as pessoas em vez do Estado mantê-las, o Henry Ford fez um estudo na fabricação do carro da época, que era o Ford de bigode, o chamado Ford T, e descobriu que, para fazer o carro, tinha 7.886 operações. Quase metade delas podia ser feito com pessoas com aquelas deficiências previstas na lei americana. E aí ele cunha uma frase que fica para a história. Posso tranquilamente empregar um cego para um serviço no qual os olhos não são necessários. Então, tem gente cega trabalhando na indústria metalúrgica americana desde o começo de 2 séculos atrás. Olha só que bacana, hein? Olha aí. Olha, nós já temos aqui pessoas que ganharam o livro O Trabalho de Pessoas com Deficiência de Cotas e de quebra vão ajudar aqui o nosso bate-papo. O Anderson Augusto, pelo WhatsApp, o telefone final 2744, pergunta: podemos de alguma forma ajudar a causa? Como? Com certeza absoluta, Anderson. Difusão de informações, né? Porque o que derruba, né, a possibilidade do emprego de pessoas com deficiência é mitos e preconceito de que essas pessoas não podem exercer um trabalho competitivo. Tá? E a informação é que vai ajudar a inclusão, né? Aliás, esse mês está começando a vigorar a nova Lei Brasileira da Inclusão, tá? Que vai também ajudar nesse sentido. Mas por trás vamos dizer, dessa dificuldade de acesso das pessoas com deficiência ao trabalho, estão alguns mitos que a gente pode derrubar com informação, que entre eles estão a questão da escolaridade. Não falta gente com escolaridade suficiente para ocupar as vagas no mercado de trabalho, mas o que a gente vê é que muitas vagas que são abertas, quanto menos escolaridade, é a vaga que fica aberta. Quanto mais escolaridade uma pessoa com deficiência tem, ele hoje está encontrando dificuldade de encontrar uma vaga com o seu perfil. Na nossa região,
Clemente, eu vou fazer uma interrupçãozinha aqui no nosso papo. A gente vai precisar fazer agora um breve intervalo, mas nós já voltamos. Continue ligado. Estamos de volta com o programa TV Secor. Hoje conversando com Carlos Aparício Clemente, que é coordenador do Espaço da Cidadania, falando sobre inclusão de pessoas com deficiência. Junto conosco aqui, o nosso diretor Carlos Arruda, diretor de comunicação do Secor. Mas eu interrompi o Clemente no primeiro bloco, que respondia ao Anderson Augusto. Anderson, você já ganhou o seu livro, tá? Pode vir buscar aqui na sede da TV Osasco, a produção vai entrar em contato contigo aí. Mas, para completar a resposta do Anderson, como fazer para colaborar? Sim, a difusão viu, Anderson, difusão de informações que levem à boa inclusão. Acho que isso é o principal, né, porque o que impede as pessoas, de fato, vamos dizer, uma deficiência não pode ser um impeditivo para trabalhar, como a cor da pele das pessoas não pode ser impeditivo para trabalhar, como o sexo da pessoa, né, o gênero, ser homem, mulher, não pode ser impeditivo para trabalhar. A deficiência é a mesma coisa, também não pode ser impeditivo. Cada pessoa vai se preparar, para trabalhar naquilo que ela tem condição de fazer. Alguns vão fazer tarefas mais simples, mas muita gente com deficiência tem níveis de escolaridade muito alto e essas pessoas não podem ficar segregadas do mundo do trabalho. Agora, mais pessoas aqui ganharam. O Paulo, final do telefone 1279, já vou colocar a sua pergunta aqui, Paulo. O Walter Costa, final do telefone 3600 também, além de falar do livro, manda aqui a sua colaboração. A Solange Guerra, final do telefone 0799, eu quero o livro. E tem mais aqui uma pergunta, a gente vai colocar logo em seguida. Você quer ganhar o livro Trabalho de Pessoas com Deficiência e Lei de Cotas? Pode mandar sua mensagem através do WhatsApp 958-93-5075, 958-93-5075, ou mandar mensagem através do site da TV Osasco, www.tvosasco.com.br. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso diretor Arruda. Arruda, o Secor é vigilante em relação à inclusão das pessoas com deficiência? É um setor problemático para o sindicato? Sim. Na realidade, isso aí é uma causa que todos nós tínhamos que abraçar, não só os metalúrgicos, como o sindicato dos comerciários, mas todos os sindicatos se envolver nessa situação, porque é assim, não adianta você querer conviver com a diferença se você é indiferente, né? Quando eu falo ser indiferente, é aquela pessoa que não entende, o empresário que não entende que o trabalhador com deficiência, às vezes, tem mais capacidade do que a pessoa normal, né? Porque ser diferente não é ser um cara normal, ser diferente não é ser intelectual. Ser diferente é ter consciência que todos nós temos uma deficiência. Sim, o sindicato está ao lado dos metalúrgicos, sempre apoiando essa causa, porque é uma causa justa, é uma causa que todo mundo tem que aderir, todo mundo tem que aplaudir de pé, porque é uma iniciativa do companheiro Clemente, que foi uma pessoa que realmente começou a divulgar essa situação, e graças a Deus o pessoal está entendendo que é esse o caminho. Agora, aproveitando um adendo, nós fechamos aí, essa última semana, mais uma convenção coletiva, não foi isso? Sim, fechamos a de Cambesp, né, que esse ano, na realidade, foi bem difícil para fechar essas convenções. Tivemos que fazer algumas ações, por exemplo, até cancelar algumas homologações de algumas convenções, para que eles se adentrassem a fechar. E foi fechado justamente a Cicamesp, foi a última que fechou. Ainda não está no site, mas provavelmente aqui até o final da semana ela está no site. Ok. Tá? A mesma proporção de aumento, né? Com 9,9 e 10. Cicamesp é o setor de perfumaria. Justamente. Né? Okay. Abrange a Jequiti e outras que trabalham com esse ramo. Tá certo. Agora, Clemente, voltando aqui um pouquinho então antes de entrar nas perguntas que nos foram enviadas aqui, você quer enviar sua mensagem, tirar sua dúvida, entre em contato conosco, mas vamos falar um pouquinho sobre a lei que entrou em vigor agora no dia 2 de janeiro, era então conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, agora já mudou de nome, né? Quando virou lei, como entrou em vigor, mudou de nome. Quando ela foi apresentada pela primeira vez, o nome era Estatuto da Pessoa com Deficiência.
E, ao longo do tempo, essa lei ela passou pela discussão na Câmara. O autor na Câmara era o Paulo Paim, um deles. Depois já foi para o Senado. O Paulo Paim, deputado, vira senador, então ele conduz a discussão dentro do Senado. Depois tinha um senador, Flávio Arnes, que também entrou muito nessa discussão, mas veio no meio da tramitação. O Brasil ratificou uma convenção internacional, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, mudou muita coisa, a lei o Estatuto ficou obsoleto, e, num determinado momento, então, aconteceu uma união de esforços, tanto na Câmara como no Senado, para fazer discussão em audiências públicas sobre o formato de uma nova legislação que poderia vir para o Brasil, aí coordenado pela deputada federal Mara Gabrilha, aqui por São Paulo, e uma frente parlamentar que tinha na Câmara dos Deputados. O resultado desse trabalho foi uma lei que foi sancionada pela presidente no dia 6 de julho do ano passado, com alguns vetos, mas ela está em vigor agora, dá um novo olhar em relação ao mercado de trabalho, dá uma pequena força em relação à lei de cotas. Ela não altera o que é a lei de cotas hoje, os seus percentuais, mas ela vai dar uma força no sentido de que as pessoas com deficiência, que hoje recebem algum benefício governamental e for trabalhar no mercado de trabalho, poderão receber o auxílio inclusão, que ainda vai ser regulamentado, mas é uma mudança importante. Vai facilitar com que empresas que hoje vão participar de concorrências públicas, aquelas que tiverem cumprindo a lei de cotas, tendo pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários, terão alguma vantagem em relação a desempates na hora de ser fornecedores do Estado. Mas a lei vai olhar no campo da educação, né, a obrigatoriedade das escolas garantir acessibilidade. Vamos pegar, por exemplo, um aluno surdo, né? Se fez a matrícula, a escola terá que providenciar um intérprete de Libras para essa pessoa. O aluno se locomove numa cadeira de rodas. A escola tem que ser acessível para essa pessoa poder circular com independência. E assim por diante. Então, sem custos adicionais para as pessoas. Ela também caminha em relação aos planos de saúde, né? Quer dizer, respeitar, né, nos planos de saúde, né, as pessoas como elas são. E aí vai indo nos ambientes, nos espaços públicos e espaços de uso público. Hoje, ela traz uma novidade que já se discute no mundo inteiro, que é o chamado desenho universal. Quer dizer, então, nas construções, né, onde circulam várias pessoas, terá que se pensar no Brasil que as novas construções do Brasil, onde passa alguém com cadeira de rodas, tem que passar alguém levando um carrinho de bebê, tem que poder se locomover alguém que tenha mais idade e terá dificuldades de andar por escadas, coisas dessa natureza. É importante lembrar isso, né? A acessibilidade não diz respeito, inclusive, só à deficiência, né? Serve para todos. Uma pessoa acima do peso, um obeso, pode ter dificuldades, o idoso pode ter dificuldades, a gestante, sim, a mãe com o pai com um carrinho de bebê. Então, a acessibilidade tem que prever essas situações. Quer ver uma coisa que acontece nas casas de muitas pessoas? Alguém dentro da casa fica com uma deficiência já adulto e passa a usar cadeira de rodas. A casa não estava preparada para essa pessoa circular nas salas, no banheiro, mesmo em apartamento, porque as portas no Brasil, as medidas das portas são mais estreitas que algumas cadeiras de rodas, né? Então, hoje tem que quebrar dentro da casa, tudo. Então, por exemplo, na Suécia, desde a década de 1970, as portas de todas as residências são mais largas, justamente prevendo que ao longo da vida, na década de 70, nós estamos falando em 40 anos atrás, que em algum momento da vida a pessoa vai ficar com uma deficiência ou vai receber gente com deficiência na sua casa. E essa pessoa quer usar o banheiro, precisa circular dentro da casa. Hoje, na Lei Brasileira de Inclusão, a gente está trazendo esses princípios que vão, claro,
virar políticas públicas ao longo do tempo, nas várias áreas de governo, de projetos, de alvarás, no Brasil afora. Clemente, assim, a gente vai precisar acelerar um pouquinho agora, que está chegando ao fim, nós temos menos de 2 minutos e meio, aí, então respostas curtinhas aqui. A ganhadora do livro Solange Guerra, eu quero o livro. Clemente, em nossa cidade existe uma deficiência para pessoas com deficiência? Como mudar essa situação? Acho que, assim, em todas as cidades, não dá para saber qual é a cidade da Solange, final 0799, mas as cidades têm que avançar bastante ainda na questão da acessibilidade, né, Clemente? Com certeza, porque não se pensava nas pessoas com deficiência. Não pode andar na via pública, as pessoas têm que andar nas calçadas, e as calçadas têm que ser acessíveis, e os prédios públicos e o de uso público também. O Paulo pergunta, a lei de cota pode alcançar o jovem aprendiz? Pode. Né? Pode alcançar, mas principalmente a lei de cotas pode ser pode preparar o jovem aprendiz com deficiência para o futuro mercado de trabalho. Não se confunde lei de cotas para pessoas com deficiência com lei de cotas para aprendiz com deficiência. São cotas diferentes. O Walter Costa, eu vou ganhar o livro. Já ganhou, Walter. A produção entra em contato para você vir buscar aqui na TV Osasco. Mas ele pergunta, Osasco é a cidade que mais contrata pessoas com deficiência no país? Os registros, em relação à lei de cotas, os registros do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho agora está desmontado em Osasco, então eu quero só fazer esse registro, mas os registros que nós tínhamos aqui, dentro do Ministério do Trabalho, indicavam que a região de Osasco tinha, em média, do dobro de contratação de pessoas com deficiência em relação à mesma lei no resto do país. Na metalurgia, nós estamos terminando uma pesquisa, que vai ser apresentada em fevereiro, nós estamos próximo a um pouco mais de 3 vezes acima da média nacional. E sabemos que isso não é quase nada. A gente poderia duplicar a presença de gente com deficiência nas empresas. E a última pergunta do ganhador também, o Maurício Nunes, final de telefone 4769. Clemente, a Câmara de Osasco está ajudando nesse quesito? É um parceiro ou deixa a desejar? Desejar. Nossa, enroscou aqui. Vou buscar meu presente, pois venha Maurício Nunes, ele estará lhe aguardando. A Câmara de Osasco, as câmaras em geral da região ajudam nessa questão? Eu fui vereador. Na época era totalmente inacessível a Câmara Municipal, mas há muitos anos, 2001, 2002. Hoje a gente sabe que há uma dificuldade enorme das pessoas circularem, quem for dentro da Câmara. Mas em termos de projetos, a Câmara Municipal tem feito vários projetos de iniciativa muito interessantes, visando a acessibilidade de pessoas com deficiência. Quer dizer, no papel, muita coisa sai dali. O que nós precisamos é que virem práticas, de fato, o que sai do Legislativo, para que a cidade, de fato, seja mais acessível e respeite a todas as pessoas que nela convivem ou nela tenham que circular. Clemente, muito obrigado pela sua participação, pelas perguntas, já dá para ter uma ideia do interesse, né, das pessoas por esse assunto. Nós podemos marcar já um próximo papo para a gente continuar essa conversa aqui. E queria agradecer a sua participação, agradecer a Ruda, a sua participação também. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E uma última lembrança que a gente não falou aqui, o site do Espaço da Cidadania, ecidadania.org.br, para você que busca mais informações sobre a atuação dessa entidade e o trabalho do Clemente. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá!